meu querido aluno e minha aluna, olha só, estamos aqui para a gente fazer aí o comentário sobre essas questões da prova da MC, né? Que prova foi essa, meus amigos? Que prova foi essa, né? Considerações, vamos dividir, né, esse nosso vídeo em duas partes. Essa parte inicial, eu vou fazer as minhas considerações em relação à prova num todo. Depois eu vou fazer as considerações gerais da prova de raciocínio lógico, das questões de raciocínio lógico, o que era para ter caído, o que não era. E aí depois a gente vai fazer aí mesmo a correção, a resolução dessas questões e comentar se cabe recurso, se não cabe recurso e como é que você deve fazer esse recurso aí, tá bom? Então, começando aqui, né, considerações gerais sobre essa prova. Banca pequena, gente, é normal, né, isso acontecer, que ela sempre perde na dosagem, ou ela bota uma prova muito fácil, ou ela bota uma prova muito difícil. E nessa prova da MC, a gente teve questões da parte das básicas, né? Português, raciocínio lógico e informática, muito tranquilo. Só que em compensação, na parte das específicas, veio pesando muito a mão, questões mesmo absurdas, questões cobradas em nível superior, né? Coisas, muita jurisprudência, apesar de, né, termos aí previsão de todos os conteúdos no edital, mas o nível de cobrança foi surreal. Porém, né, é um cargo que a remuneração é muito boa, nós tínhamos muitos concorrentes para poucas vagas, então foi isso que aconteceu. Ah, professora, não fui bem, estou estudando, acabei ficando de fora por conta de uma questão, porque não atingi o perfil mínimo em administrativo ou então em outra matéria. Não tire essa prova como base para as provas em geral. Ah, e a partir de agora vai vir todas as provas nesse nível matando? Não! Essa prova, ela fugiu do que normalmente é cobrado nas questões, nas provas de concurso público. Então, não tire essa prova como base para que, agora eu tenho que estudar nível NASA, nada a ver. Você tem que estudar todos os conteúdos dos próximos editais que você vai fazer, dos próximos concursos que você vai fazer, de acordo com o que tem no edital, estudando para aprender, né? Vamos sair dessa história de querer decorar, de querer só ali bizuzinho, bizu, realmente estudar para aprender, até que você consiga a sua aprovação, tá bom? Então, foi uma prova aí, né? Que foi um pouco fora do que esperávamos, né? No geral, digamos assim. Mas as disciplinas básicas, elas foram bem tranquilas. E a gente vai comentar agora a parte das questões de raciocínio lógico, tá bom? E aí, vamos lá, vou fazer aqui um apanhado geral, né? Vou fazer aqui um geralzão. Vou mostrar o que a gente passou para os alunos, o que não passou, o que era esperado, o que não era esperado. E aí depois a gente faz a resolução dessas questões para comentar aí se tem algum recurso, se não tem, qual é o entendimento que você tinha que ter para resolver a questão. Então vamos lá. E aí olha só, né? A gente teve aqui a primeira questãozinha que foi aí a questão 11. Nós tínhamos aí uma questão de afirmações e que ele falava que ele queria no máximo, né, quantos poderiam estar corretos simultaneamente. Uma questãozinha aí que a gente pode chamar de verdades e mentiras, ou a gente poderia também dizer que é um raciocínio analíticozinho, né, interpretar a situação, ver ali o máximo de itens corretos. E aí, só para dar um apanhado geral, né, depois a gente vai fazer a resolução. Olha só, o que os alunos método VP tiveram acesso? Ó, essa questãozinha aqui foi a questão que eu fiz na revisão final. Então, os alunos método VP tiveram acesso, né? Uma questãozinha que eu fiz de verdades e mentiras, onde a gente relembrou essa temática, fora todas as outras questões de verdades e mentiras que estavam na plataforma do aluno. Essa daqui eu trouxe só para exemplificar, foi só na revisão final. Quem adquiriu a revisão final, né? Eu comentei, olha, dei uma lembradinha em verdades e mentiras, então é uma questão que o conteúdo veio tranquilo, é uma questão que eu considero fácil de você resolver, mas fácil para quem está bem preparado, tá? A gente vai já comentar aí sobre o fácil e difícil. Aí olha só, questão 12. Questão 12 trabalhou aí, né, negação do quantificador existe. Só que ele trouxe nos itens
uma negação em forma de equivalência. Por quê? Porque a negação do existe é nenhum. Nenhum. Só que aí, na questão, não tem o quantificador nenhum, só que tem o todo, não. E eu falei várias vezes, né? O que é que os alunos do método VP tiveram acesso? Olha só, questão na própria plataforma. A gente comentou aqui uma própria questão do ímpar, né? Que estava lá no módulo de reta final, do QPP, de reta final, ó. Eu falando aqui sobre esse sinônimo, nenhum mais o não é igual ao todo. Falamos também que o todo mais o não é igual a nenhum, ó. Isso aqui é um print lá do nosso grupo do WhatsApp. Teve um dia que a gente estava discutindo exatamente sobre isso, ó. E aí, olha o quanto que é importante, né? Esse acompanhamento durante a preparação com o professor ali no grupo, orientando, tirando as dúvidas, e os alunos gostaram bastante, né, dessa nossa interação, ó. Eu falei aqui, ó, o aluno questionou se a gente fazia a equivalência trocando pelo nenhum, né? E aí eu falei, ó, sobre essa equivalência que tem, né? O todo não é a mesma coisa de usar o nenhum. Então a gente comentou sobre isso também. Fizemos, né? Na plataforma tinha questões de negações, tinha questões de equivalências, de tudo, beleza? Então, o aluno método VP, ele vai para a prova muito bem preparado, tá bom? Então, ó, vamos aqui para a questãozinha 13. Questãozinha 13, ó, falou aqui de simbologia, tabelinha verdade, porque ele dava os valores lógicos para a gente ver se vai ficar verdadeiro, se vai ficar falso, cada proposição composta dessa. E aí, isso aqui a gente treinou demais, né? Tinha lá no QPP de reta final, própria questão do ímpar, trabalhando sobre tabela verdade, esses valorzinhos, né? Essas simbologias. Fizemos na revisão, ó, essa questãozinha aqui foi da revisão final. Inclusive, eu levei também na revisão de véspera. Outra questãozinha aqui teórica, que eu trabalhei na revisão. Tudo tabela verdade, simbologia e valores das proposições. Então, realmente, a gente... Quem foi aluno do método VP também considerou essa questão fácil, tá bom? Beleza. Aí a gente vem para essa questãozinha aqui, que apesar de usar aqui um quantificador, né, todo amigo de um amigo meu é também meu amigo, era uma questão mais interpretativa que a gente classificaria aí dentro dos tópicos do edital como raciocínio analítico, né? Classificaríamos aí como raciocínio analítico essa questãozinha aqui. Beleza. Aí essa questão aqui, ó, não trouxe nenhum comentário. Por quê? Porque não foi nenhuma questão previsível aí. Eu não trabalhei nenhuma questão parecida com os alunos na plataforma, mas a gente sempre comenta, né? Uma das coisas que eu mais preparo o aluno método VP é justamente preparar o psicológico para outras possíveis cobranças, porque na minha disciplina isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Ah, professor, então essa questão está fora do edital? Não. É uma questão de interpretação, de raciocínio analítico. Então, mesmo a gente não tendo feito nenhuma parecida, nenhuma igual, eu digo sempre para o aluno. Inclusive, eu falei na revisão de véspera, eu falei na revisão final, né? Quem é meu aluno vai se lembrar. Eu digo, olha, gente, normalmente as bancas hoje sempre colocam uma, duas questões que você nunca vai ter resolvido na vida, que mesmo tendo aqui a nossa preparação, você pode ser que nunca tenha resolvido nenhuma parecida. E aí o que você faz? Você mantém a calma, lê com atenção e tenta resolver, que a maioria das vezes as próprias regras para você resolver a questão são ditas na própria questão, então é muito mais interpretativo você saber interpretar do que ou qualquer outra coisa, né, de algum assunto específico, que se não tiver no edital, né, a gente entra com recurso, pede anulação, mas se está no edital e você tem que ali interpretar, as regras estão ditas na questão, você tem que ter maturidade de saber fazer e ir com essa mentalidade de aprovado, tá bom? Então, ó, essa questãozinha aqui a gente não comentou, nenhuma parecida, um modelo novo aí. Beleza. Aí aqui, ó, questãozinha de tabela verdade novamente, trazendo aqui os valores numa tabelinha, também trabalhamos muito isso, ó. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta mesmo, ó. O que que os alunos do método VP tiveram acesso? Ó, essa questão aqui, ó, muito parecida, né, com a tabelinha. Ele dava aqui um pontinho de interrogação, aí eu falava aqui, ó, isso aqui foi questão do simulado que eu dei de bônus para os alunos, né? Então, uma questãozinha aí bem parecida. Mas falamos aqui, ó, de tabela verdade. Eu coloquei nas últimas semanas aí,
antes da prova, ó, questões extras para os alunos que adquiriram o curso, questões que eu julgava necessário, que se o aluno soubesse responder uma questão como essa, qualquer que viesse na prova ele saberia responder. Então, ó, os alunos muito bem preparados, muito bem assistidos em relação a esse conteúdo. Ok, aí a gente vem para essa questão 16. Aí, professora, questão 16 foi falado? Não. Também um modelinho de questão aí bem diferente do que o que a gente normalmente vinha trabalhando. Então, até agora, ó, duas questões que não são parecidas com nenhuma das que a gente resolveu, mas também era uma questão mais interpretativa. Só que essa questão aqui, ela, né, talvez o ímpar tenha considerado como uma questão de sequências, mas eu achei bem aí, né, puxada para matemática, que você tinha que fazer ali as adições, as somas, e inclusive um dos recursos que a gente pode tentar pleitear aí seria nessa questão, alegando que a gente, né, em nenhum ponto do edital aborda-se alguma temática envolvendo cálculo de matemática, por exemplo. Então, em nenhuma questão. Aí você diz assim, ah, professora, mas sequências? Em sequências a gente usa muitas vezes multiplicação, adição, sim. E essa questão ela está nesse sentido. Eu digo assim, podemos pleitear um recurso, porque recurso é aquela história, né? O não você já tem. Quem tá precisando, aí tá só por uma questão, eu quero garantir ali mais um ponto. O não você já tem. Tenta entrar com recurso, o máximo que vai acontecer é você ter o não. É o recurso não ser aceito. Então, ó, essa questãozinha aqui, embora você queira e possa entrar aí com recurso, depois eu vou mandar lá os modelinhos, você pode dizer que envolvia muito problema aritmético, né? Problema aritmético, né? Raciocínio matemático. E nenhum desses tópicos está no edital. Então, você pode ir por esse caminho, pedir um recurso nesse caminho, beleza? Embora eu acredite que essa questão não vai ser anulada. Eu não acredito que essa questão vai ser anulada, porque, como eu falei, é aquela questão que, com certeza, ela considerou como uma questão de sequência, porque você vai ver que existe uma repetição, existe uma sequência sendo formada, e ele dava as regras na própria questão, então era muito mais interpretativo do que qualquer outra coisa, tá bom? E somar, subtrair, multiplicar, dividir, você tem que saber, né? Matemática basiquinha você tem que saber. Ok, aí vamos aqui para 17. Essa 17 também foi aí, né, a terceira questão, terceiro modelinho de questão, que a gente não fez nenhuma questão parecida aí com essa, porém também era muito interpretativa. Só, né, que fica aí a crítica. Ah, professora, vai ser considerado que assunto? Aqui vai ser raciocínio analítico também, porque é interpretativo. Você ia ler, ele dá as regras na própria questão e você tinha que concluir, né, um item. Então, raciocínio analítico. Dentro dos tópicos que tem no edital, seria, né, mais encaixado em raciocínio analítico. Só que vamos lá, trabalhou letrinha, né? Relação, igualdade entre expressões aí, puxa muito para álgebra, gente. Quem trabalha aí, a parte da matemática que trabalha aí com as letras e tal, é a álgebra. Então, apesar de ser uma questão que com conhecimento mínimo e interpretação você consegue resolver, também eu achei que extrapolou aí um pouco, né, do conteúdo do edital. Mas é o que eu falei. Vai ser anulada? Acho que não também. Mas a gente consegue tentar, né, um recurso nessa questão aqui. Como eu falei, o não você já tem. Quem está precisando, tenta entrar com os argumentos ali coerentes. Extrapolou o conteúdo do edital, porque puxou para álgebra, né? Tá envolvendo aí álgebra. Você pode tentar, mas eu não acredito também que vá ser anulada uma questão como essa, pelo fato de lendo e interpretando, e isso tem que ser natural para você interpretar qualquer questão, saber o que ela está dizendo e saber o que fazer com aquilo ali. Eu não acredito que vai ser anulada, não, tá bom? E aí, vamos continuando aqui. Questãozinha 8, questão de conjuntos, né? Que vai envolver aí operações entre conjuntos. Vai ter que fazer os diagramas de Venn.
quem tem categoria B, quem tem categoria C, quem tem categoria A. E essa daqui também não era para ter sido cobrada na prova. Para mim também extrapolou os assuntos do edital. Por quê? Porque uma coisa é a gente trabalhar diagramas lógicos com os quantificadores, todo, algum, nenhum, pelo menos um, tal. Aqui já envolveu que você soubesse os conceitos básicos de conjuntos. Porém, os alunos do método VP, eu já visualizando que isso poderia ter acontecido, eu trabalhei, em 3 de novembro, preste atenção na data, 3 de novembro, após a prova da PM Paraíba, eu mandei mensagem no grupo de alunos, gente, vou acrescentar aula de problemas envolvendo operações entre conjuntos para nos prevenirmos, pois a banca IBFC cobrou e no edital não tinha, só tinha diagramas lógicos e eu não sabia se ela ia anular. E resumindo, lá na PM Paraíba, o IBFC também não anulou, não, viu? Ele considerou que aquela questão era de diagramas. Uma questão como essa é de diagramas. E aí, né, prevendo isso, eu já trouxe na revisão uma questãozinha envolvendo aí os diagramas lógicos, porque eu sempre falo, eu não quero que aluno meu fique dependendo de arbitrariedade de elaborador, da boa vontade dele querer ou não anular uma questão, porque é muito subjetivo ainda essas coisas, né? Então, na minha opinião, não era para ter sido cobrado assim, porque ele não colocou ali né, só os quantificadores mesmo, porque não trouxe ali as informações dentro dos quantificadores. Tinha que trazer aí mesmo a ideia de conjuntos, né? Mas fica aí, né? Eu também não acho que vai ser anulada essa questão, tá? Você pode entrar com recurso, vou disponibilizar o modelo, mas eu não acho que essa questão vá ser anulada também, tá bom? Porque normalmente questões anuladas são questões com erros grosseiros, questões aí mesmo que fogem completamente do conteúdo do edital, tá bom? E aí a gente vai para a 19, essa daqui é a mais polêmica, né? Assim, que alguns colegas já disseram que cabe anulação, cabe recurso. Eu também acredito que cabe recurso, a gente vai resolver aqui já já, para você entender aí como é que você vai fazer o recurso. Mas era uma questão de implicações lógicas, né? Ele trazia 3 informações, né? 3 frases. E podemos concluir que ele queria uma conclusão. Então, também foi uma questão aí muito batida no nosso curso, né? Trabalhei na revisão, questão de implicações, lá, considera todas verdadeiras, olha ali a regrinha do conectivo. Falei de sinônimos na revisão também. E o quando é sinônimo do se então. E aqui, isso aqui também é uma questãozinha do simulado, implicações lógicas. Então, os alunos estavam muito bem assistidos também para resolver uma questão como essa. Quem se dedicou, estudou, focou no que realmente importa, no que realmente interessa, garantiu aí com certeza as questões de raciocínio lógico. E essas outras, que a gente não viu nenhum modelo parecido, dava para fazer interpretando e lendo, né? Beleza. E aí a 20ª questão aqui, lembrando que eu estou na prova amarela, né? Era de correlação de elementos, né? De associação de informações. Essa daqui, o aluno do método VP riu, né? A gente resolveu aqui, essas 2 questões aqui são só da revisão de véspera, ou da revisão final, e uma delas eu levei também para revisão de véspera, para lembrar os alunos, tal e tal. Mas na plataforma a gente também teve acesso, né? Há muitas outras questões, todas as questões do ímpar foram resolvidas lá na plataforma de quem é aluno método VP. Tranquilo? Então, apanhado geral, nós tivemos aí 3 questõezinhas que não tínhamos resolvido nada parecido com elas, porém questões que interpretando, lendo e entendendo o que ela dizia, era totalmente possível de serem feitas, né? Falei muito, bati muito na tecla também de que o que ia pegar nessa prova era o tempo, o ímpar ia trazer, porque ele tinha essa característica de trazer questões longas e foi isso que aconteceu. Até porque 80 questões em 4 horas, né? Então, ia ser o tempo que ia ser o seu inimigo na hora da prova. Então, fica aí, né?
essas contribuições em relação às questões que você pode tentar ganhar algum recurso. Cada um faz o seu, não pode fazer igual, você pode pegar os modelos, mas se você fizer igual, quando a banca vê vários recursos iguais, ela simplesmente só olha e dá a mesma resposta para todos. Faça o seu recurso com suas palavras e não espere aí para fazer igual, copiado e colado os modelos que são disponibilizados, tá bom? Eu vou disponibilizar os modelinhos no grupo de alunos. Para quem é aluno no método VP, para quem está nos grupos também gratuitos, vou disponibilizar lá alguns modelos. Mas, de todas as questões, eu acredito que muito provavelmente seja anulada só a de implicações lógicas, que nessa prova aqui que eu estou resolvendo foi a 19. Somente ela eu acredito que realmente a banca vai acatar a anulação. As outras, muito dificilmente. Mas como eu falei, eu já teve outras provas que eu achava que a banca não anularia a questão e ela foi lá e anulou. Né? Já outras que eu achava que ela anularia, ela não anulou. Então é por isso que eu digo, o não você já tem. Quem está precisando de recurso, entra lá. Quem não está precisando, maravilha, ótimo, tá bom? Então agora a gente vai para o nosso segundo momento, que é a resolução das questões propriamente ditas, e aí comentando sobre o gabarito que a banca considerou, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questãozinha. E só antes da gente resolver aqui, gostaria de aproveitar e fazer o convite. Se você ainda não é aluno Método VP, não faz parte da comunidade de alunos Método VP, eu te convido a fazer parte. Na descrição do nosso vídeo, nós temos aí o link para você adquirir assinaturas que nós temos. Nós temos também alguns cursos isolados para concursos em específico. E dentro da assinatura, você tem acesso a todos os cursos de teoria e questões que eu, professora Virgínia, sempre faço. E aí, quando a gente tem preparações específicas, isoladas, dentro da assinatura também já entra essas preparações, tá bom? E aí, você vai estudar com aulas atualizadas, muitas questões, direcionamento, porque eu tô toda hora dando carão nos alunos, nos grupos de WhatsApp, macho, não estuda isso daí não tá no edital não, vai estudar o que tá no edital. Eu passo praticamente a semana inteira brigando com os alunos, porque só o que eu vejo é aluno que fica pegando materiais soltos por aí e estudando o que está fora do edital. E o que acontece? No lugar de você ter tempo de estudar o que está no edital de todas as disciplinas, porque você tem que fazer isso com todas as matérias, aí você fica perdendo coisa com que não cai, em vez de focar no que cai. E aí, quando cai uma questão, né, uma prova de um nível um pouco mais elevado, um pouco mais difícil, você vacilou porque você ficou só na superficialidade ali em várias disciplinas. Então, estude e se aprofunde, realmente aprenda os conteúdos que estão no edital. Não dá para adivinhar o que pode cair, não cair, as extrapolações que muitas vezes a banca acaba colocando, tá bom? E aí, normalmente, essas questões nem são as que, por exemplo, as questões que a gente veio aqui e fugia dos modelos que a gente trabalhou, não eram questões difíceis que era só você ler com calma, com atenção ali e tentar fazer, né? Por experiência, manter a tranquilidade. Então, fica aí o convite para quem quiser fazer parte. Enquanto ainda estamos com matrículas abertas, porque eu vou fechar as matrículas da assinatura, vou reorganizar a plataforma inteira para o ano de 2024 e aí eu só vou abrir depois as matrículas, não sei quando, e a gente tem muito concurso para sair aí, e com previsão e possibilidade de vir raciocínio lógico e ou matemática, tá bom? Então fica aí o convite. E aí agora vamos responder as nossas questõezinhas. E aí na nossa questão 11 a gente tem o seguinte, ó. Ana escreveu alguns números inteiros em uma lousa. Bruno afirmou que todos os números que ela escreveu são ímpares. Então vamos colocar aqui, ó, o Bruno tá dizendo todos são ímpares. Todos os números são ímpares. Beleza. Aí o Carlos pegou e disse assim, ó, todos são pares. De cara, você já vê que essas duas informações, elas entram em contradição, né? Porque se eu digo que todos são ímpares, se eu disser que é verdade, aí fica falso que todos são pares, né? Então, já entra essas duas frasezinhas, já entram em uma contradição aqui, né? Beleza.
Aí ele diz assim, ó, Daniel afirmou que Ana escreveu o número 27. Então, ó, o Daniel disse, escreveu 27. E aí você percebe que o 27 é um número ímpar, né? E o Eduardo afirmou que Ana escreveu um total de 20 números. Escreveu, tá aqui, escreveu 20 números. Então, ele não está falando de um número específico, ele está falando da quantidade, né? Ok, aí olha o que ele pergunta. É possível que, no máximo, quantos deles estejam corretos simultaneamente, ao mesmo tempo? E aí eu tenho que considerar o máximo de frases possíveis. Posso considerar todas elas verdadeiras? As 4 verdadeiras? Não. Por quê? Porque a frase do Bruno e do Carlos, elas se contradizem. Então, o 4 você já elimina, não podia marcar o 4. Aí, então, eu tenho que tirar aí uma verdade. Aí eu vejo se com 3 vai dar certo. Qual que eu tiraria? Vamos lá. Se eu disser que essa daqui é falso, aí você percebe que se ela escreveu todos os números pares, não teria como ficar verdade que ela escreveu 27, né? Ficaria falso também. Então, eu não vou por esse caminho. Eu vou por qual caminho? Eu vou dizer que essa daqui é falsa. E aí eu consigo fazer com que todas as outras continuem verdadeiras. Todos os números são ímpares. Escreveu 27, ok, porque o 27 é ímpar. Escreveu 20 números. Isso aqui poderia ser verdade sempre, esses 20 números, tá? E aí, nós temos, então, o máximo de 3 verdades, gabarito, item B, na provinha amarela. Vamos olhar aqui, ó, gabarito da banca, item B, conferido. Então, tudo certinho. Vamos para a nossa questãozinha de número 12, então. Questãozinha de número 12 vai dizer o seguinte, ó. Qual a negação lógica da proposição? Existe um cavalo que sabe somar? Então, ele pediu negação e está gritando aqui, né, a palavra negação. Existe um cavalo que sabe somar. Como é que eu faço a negação do existe? Existe um cavalo que sabe somar. Você troca simplesmente o existe, ou pelo menos um, ou algum, né? É o nosso famoso PEA, os quantificadores existenciais. Você troca pelo nenhum e mantém a frase do mesmo jeito. Aí eu digo que cavalo, nenhum cavalo sabe somar. Aí você diz assim, professora, não tem nenhum item que tem nenhum cavalo sabe somar. Não tem, só que o nenhum, eu alerto isso direto na aula teórica, nas resoluções de questões, que o todo, seguido do não, sempre tem o mesmo efeito do nenhum. Então, se eu digo que nenhum cavalo sabe somar, é a mesma coisa de dizer que todo cavalo não sabe somar. O todo, seguido do não, na mesma frase, sempre vai ser equivalente ao nenhum. E aí, questãozinha 12, ó. Provinha amarela, gabarito, item C. Confere. Questãozinha gabaritada e sem nenhum problema. Vamos para a questão 13. Vamos lá. Questão 13 falou de valor lógico, né? Ó, sejam P, Q e R proposições lógicas em que P é verdadeira, Q é falsa e R é falsa. Então, ó, P é verdadeira, Q é falsa e R é falsa. De acordo com a lógica proposicional, qual das seguintes alternativas traz uma proposição composta verdadeira? E aí no item A você tem Q, então P. Você tem o Q é falso, o P é verdadeiro, e aí você tem que na condicional, se dá a Vera Fischer, é falso. Deu a Vera Fischer? Não, então é verdadeiro. E aí a gente já saiu aqui no gabarito item A, ó, confere. Por que que o item B tá errado, né? Vamos fazer aqui a correção certinha, ó. O item A, ok. Item B, eu tenho assim, ó, P ou Q, setinha, né? Então, Q de novo. Aí, veja bem, ele me deu aqui os valores. P é verdadeiro, Q é falso e Q é falso. Primeiros parênteses. Conectivo ou, para ser verdade, eu preciso de pelo menos uma verdade.
Então, aqui já fica verdadeiro. Aí a gente tem o quê? A gente tem uma condicional, sobrou a condicional. E na condicional, quando dá a Vera Fischer, ela é falsa. Então, o item B tá errado porque é falso. Vamos fazer o item C. Como é que a gente resolveria aí o item C, né? Item C, ó. Eu tenho P ou R, setinha Q. Aí eu sei que P é verdadeiro, R é falso e Q é falso. Aí qual é o conectivo que está aqui? Conectivo OU. E o conectivo OU eu preciso de, no mínimo, uma verdade para ele ser verdadeiro. Como a gente tem, então ficou verdadeiro. E aí aqui, valor falso, aí deu o quê? Deu a Vera Fischer. E a Vera Fischer é falsa. E por fim, no item D, que é uma outra condicional, e se você prestar atenção é o contrário do item A, e aí aqui com certeza vai ficar falso, né? Se P é verdadeiro e Q é falso, deu o quê? Deu a Vera Fischer, e a Vera Fischer é falsa. Então, confirmamos aí, questãozinha 13, gabarito, item A de aprovação, beleza? Lembrando que esse gabarito, né, é o preliminar. A gente precisa ver se após os recursos vai ter alguma anulação, né, alguma mudança de gabarito. Pelo menos até agora, até a questãozinha 13, tudo certo, tudo ok, sem margem para mudança de gabarito ou anulação, tá bom? Então, vamos para a questãozinha de número 14. Vamos lá. Questão 14. Essa daqui era osso, né? Todo amigo de um amigo meu é também meu amigo. Então, ó, eu tenho eu, que sou o Francisco, beleza. Como ele diz que todo amigo de um amigo meu é também meu amigo, olha o que é que vai acontecer. Vamos destacar logo quem é meu amigo. Quem a questão fala diretamente que é meu amigo. Aí você vai ler aqui, ó. Sou amigo de Antônio, então eu já tenho o Antônio sendo amigo, sendo meu amigo, né? Antônio sendo meu amigo. Ok. Aí ele disse que Antônio é amigo de Bruno, então vamos colocar aqui agora, ó, os amigos do meu amigo. Então, se o Bruno é amigo do Antônio, o Bruno vai ser meu amigo também, né? Bota aqui o Bruno. Ok. Aí ele diz assim, que Bruno é amigo de Carlos. Aí, pera lá, deixa aqui. Bruno é amigo de Carlos. Carlos é amigo de Daniel. Carlos é amigo de Daniel. E Daniel é amigo de Eduardo. E Eduardo é meu amigo. Opa, eu tenho mais um aqui que é meu amigo. Ó. O Eduardo é meu amigo. Só que o que que acontece, né? Então, eu tenho aqui, ó, o Antônio sendo meu amigo, o Eduardo sendo meu amigo, e como amigo deles, eu tenho o Daniel e o Bruno, né? O Daniel é amigo do Eduardo, né? O Daniel é amigo do Eduardo. Se o Eduardo é meu amigo, o Daniel vai ser meu amigo também. Aí o que que acontece? A gente tem 4 pessoas aqui, né? E aí muito aluno teve esse raciocínio na hora da prova. Só que vamos lá, né? Vamos estender a interpretação da questão. Eu sei que diretamente Antônio e Eduardo são meus amigos. Quem são amigos deles? Bruno e Daniel. Aí, automaticamente, o Bruno e Daniel, por serem amigos dos meus amigos, vão acabar sendo meu também. Então, eles se tornam meu amigo. E se eles se tornam meu amigo, qualquer pessoa que seja amiga deles também vai ser minha. Então, quem mais está sendo amigo do Bruno, por exemplo, que eu não considerei? O Carlos. Então, o Carlos vai entrar de tabela como meu amigo também. E aí, ele fala aqui novamente que o Carlos é amigo do Daniel. Então, ó, de todo jeito, o Carlos entra aí de tabela como sendo meu amigo, por ser amigo aí dos meus amigos. Beleza? Tranquilo? Então, quantos amigos eu tenho no grupo de pessoas citadas? Qual é o grupo?
amigo de um amigo meu também é meu amigo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 amigos, gabarito, item C. E aí, ó, questãozinha 14, gabarito, item C, então, confere também, ok, check. Aí, essa questão é aquela questão que é feita para você pensar, raciocinar, interpretar e perder tempo quando você não está habituado a fazer, né, esse tipo de questão, esse tipo de raciocínio. Eu tinha 2 amigos diretos, Antônio e Eduardo. Os amigos deles, Bruno e Daniel, também vão ser meus amigos. E por eles também serem meus amigos, se eu tiver outra pessoa diferente que seja amigo deles, também vai ser meu amigo, que foi o caso do Carlos, né? Então, o Carlos entrou aí de tabela, como meu amigo também entrou aí de tabela na resposta da questão, beleza? Então, gabarito, item C, conferido sem nenhum problema nessa questão também. E aí, vamos para a questãozinha de número 15. Olha só. Observe a seguinte tabela verdade, onde V representa verdadeiro e F representa falso. Qual das seguintes fórmulas relaciona P e Q está sendo representada na terceira coluna? Então, veja bem. Será que é P e Q? Será que é o conectivo I que está sendo usado aqui? Aí bastava você lembrar da regrinha da tabela verdade. O conectivo I só é verdadeiro quando é tudo verdade. Isso aqui tá certo. Mas aí aqui, ó, ficou verdadeiro também, ficou verdadeiro também. Então, o conectivo I aqui já tá fora. O item A já tá eliminado. Vamos pro item B. Ele tá dizendo que é não que ou P. Será? Vamos ver. Para isso, eu vou precisar fazer aqui do ladinho, ó, a negação da proposição que. É só eu pegar aonde está falso, fazer, ou aonde está verdadeiro, muda, fica falso. Aonde está falso, muda, fica verdadeiro. A negação sempre traz essa mudança no valor lógico. Aí agora vamos aplicar o conectivo ou na proposição P e na negação da que. Aí eu sei que no conectivo ou eu preciso de pelo menos uma verdade para ser verdadeiro. Aqui eu tenho pelo menos uma verdade? Tenho. Então ficou ok. Aqui eu tenho pelo menos uma verdade? Tenho. Então tá ok. Aqui eu tenho pelo menos uma verdade? Não. Então é o único que fica falso. E aqui eu tenho pelo menos uma verdade? Tenho. Então, conferiu certinho, certo? Certo, certo e certo, todas as linhas. Já sabemos então que o nosso gabarito é o item B e o gabarito que a banca considerou confere também item B, tudo certinho. Professora, qual é o erro do C? O erro do C, ó, é que ele está usando o I. E aí, se você olhar, o I só é verdadeiro quando é tudo verdade. Então, se fosse I, não que I, P, eu teria que ter verdade só nessa segunda linha aqui, ó, que é quando tudo fica verdadeiro, tá? Então, o erro do item C é isso. E qual é o erro do item D? Ele está dizendo que é P ou Q. Se eu pegar o original P ou Q, na primeira linha, deixa eu botar aqui, ó, P ou Q. Na primeira linha, tá tudo verdade. Deixa eu apagar aqui, ó. Ficaria tudo verdadeiro. Aí é verdade, né? Eu preciso de pelo menos uma verdade. Aqui eu tenho também pelo menos uma verdade. Aqui eu tenho também pelo menos uma verdade, ó. Aí já ficaria errado, porque essa linha tá falso. Então, o erro é só nessas duas linhas de baixo, que teria que ficar assim, ó, VF. E ele colocou FV. Então, conferimos também que só temos um único gabarito, sem nenhum erro, a questãozinha com o gabarito correto dado pela banca, tá bom? Então, questãozinha de número 15, esse é o gabarito. Vamos para a nossa questão de número 16. Aí, essa 16 aqui, você pode, né, entrar com pedido de recurso alegando extrapolação do conteúdo do edital, extrapolação do conteúdo do edital. Por quê, professora? Ora, porque você pode alegar, por exemplo, que envolve problemas aritméticos que não está previsto no edital.
E não tem nada de matemática no edital, né? Apesar de, nas sequências, a gente usar bastante a matemática, aritméticos. Mas no edital não tem nada que abra margem para se cobrar matemática. Ou então raciocínio matemático, né? Raciocínio matemático. Também não tem nada no edital que remeta a isso, matemático. Então, você pode alegar isso. Você vai botar lá no recurso, né? Que essa questão ela deve ser anulada porque extrapola os conteúdos do edital, visto que para resolvê-la é necessário conhecimentos prévios sobre aritmética, raciocínio matemático, conteúdo este, tópico este que não foi previsto no edital. Aí você copia e cola os tópicos do edital, tá pronto o recurso. Vai ser aceito? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não, mas o não você já tem. Beleza. Então vamos lá, como é que resolve essa questãozinha, professora? Como é que resolve? Vamos lá. Hoje, uma árvore possui 2,5 metros de altura. Então, 2,5 metros é a altura da árvore. A cada semana, ela cresce 0,1. Então, ela vai crescendo, né, de 0,1 em 0,1. E o que ele diz? Sempre que ela alcança 3 metros de altura, o jardineiro corta imediatamente, deixando-a com exatamente metade do tamanho que estava naquele momento. Então, nós vamos ter, né, 0,1 mais 0,1. Se eu colocar 5 vezes 0,1, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar isso aqui, ó, 5 vezes, ou seja, 5 semanas, ela já vai completar os 3 metros, né? Aí o que que acontece? Corta pela metade. Aí ela vai ficar com 1,5 metros, né? 1,5 metro. Aí isso vai acontecer de novo. Mais 5 semanas. Vamos botar aqui. Com mais 5 semanas. Opa, com mais 5 semanas. Ela vai ficar com 2 metros. Com mais 5 semanas, ela vai ficar com 2,5. Com mais 5 semanas, ela vai ficar com 3. Aí chegou em 3, corta de novo. E aí vai ficar 1,5 de novo. Aí olha o que ele pergunta. Após 55 semanas, quantas vezes a árvore foi cortada? Então, ó, aqui a gente já teve 5 semanas. Aqui já tivemos 15 semanas, né? Aqui, ó. 15 semanas. Então, nós já temos aí 20 semanas. Concorda que eu posso fazer essa mesma repetição aqui, ó? Do 1,5 até o 3, deu 15 semanas. Então, eu faço a mesma repetição. Mais 5, mais 5, mais 5. Vai chegar no 3. Ou seja, 15 semanas depois, vai chegar em 3 metros de novo. Cortou novamente, voltou para 1,5. E aí esse padrão ele se repete, né? Aí eu já tenho quantas semanas aqui? 35. Então eu vou botar mais 15 semanas. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, vai chegar em 3 de novo, mais 15 semanas. Corta novamente. Aí aqui já dá quantas semanas? Tenho que chegar em 55 semanas, ó. 30, 45, 50. Eu já tô em 50 semanas. Então eu vou precisar de só mais 5 semanas. 5 semanas. E aí ela vai chegar em 2 metros, né? Aí parou. Então, ele nem quer saber quanto que a árvore ficou, né? Questão muito trabalhosa para uma prova como essa, que foi pouquíssimo tempo, realmente trabalhosa. Mas era isso. Não tinha outra maneira de fazer. A maneira mais rápida era você perceber que esse padrão se repetia e você ia andando mais rápidos nas semanas, né? E aí, né? Deixa eu organizar isso aqui, ó. Semanas, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5.
E aí nós tivemos quantos cortes, né? A pergunta é essa: quantas vezes a árvore já foi cortada? Então, ó, foi cortada uma vez aqui, 2 vezes aqui, 3 vezes aqui, 4 vezes aqui. Então, a árvore foi cortada 4 vezes. Gabarito, então, item B de bucéfalo. 4 cortes, 4 vezes cortadas. Gabarito, item B, ó. Gabarito considerado pela banca foi o item B, então, mais uma questão tranquila, gabarito correto, sem margem para anulação, a não ser que você queira alegar que ela extrapola os tópicos, os conteúdos do edital. Aí você pode entrar com esse recurso, fica a seu critério, tá bom? Mas acho que vai anular? Não acho que vai anular. Não acredito que vá anular, tá bom? Vamos para a nossa questãozinha de número 17. Questãozinha de raciocínio analítico, que você também pode alegar isso, tá bom? Pode alegar que extrapolou? Pode. Alegue que foi extrapolação do edital, porque envolve letras, está falando de álgebra. Bote isso, de álgebra. Ai, puxou para álgebra. E no edital não tem nada que remeta à matemática, à álgebra, nem nada. Mas, acredito que vai ser anulada? Não, porque com o entendimento, a leitura atenta e o entendimento do que era dito na questão, dava para ser respondida tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui. Foi organizado um campeonato de certo jogo de cartas, no qual estavam competindo N pessoas. Então, eu tenho uma quantidade N de pessoas. O campeonato foi realizado ao longo de D dias. Então, são tantas pessoas, né? N pessoas e D dias consecutivos. De modo que em cada dia estavam presentes exatamente 6 dos competidores. Além disso, sabe-se que cada competidor esteve presente em exatamente 2 dias. Então, ó, eu tenho aqui dia 1, eu tenho aqui dia 2. 2 dias. Primeiro dia, segundo dia. Pronto. Aí eu tenho 6 competidores, então bota aqui 6 competidores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar os bonequinhos para ficar mais bonito, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 competidores. No dia 1, aí ele disse que cada competidor esteve presente em exatamente 2 dias. Aí aqui, os mesmos 6 competidores. 4, 5, 6, pronto. 6 competidores em cada dia. Aí ele pergunta assim, ó. Qual das seguintes alternativas indica a relação correta entre N, que é o número de pessoas, e D, que é o número de dias? Ora, eu tenho 2 dias, e eu tenho quantos competidores em cada dia? São 6 competidores. E aí, qual é a relação que a gente pode formar aqui, né? Do 2 para o 6, ora. O 6 é 2 vezes o 3, né? Então, os competidores são as pessoas, o N é os dias vezes 3. Vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, o N é 3 vezes a quantidade de dias. 6 é 3 vezes 2, porque são 2 dias e 6 pessoas. Gabarito item A, né? N igual a 3D. Gabarito item A de aprovação. 17. Gabarito considerado pela banca. Item A. Então, gabarito certinho. Eu achei essa questão aqui, além de extrapolar, né? Aí o conteúdo do edital. Extrapolou bonito. Misturou letras e tal. Porque uma coisa é você pegar e misturar letras ou símbolos numa questão de sequência, que o aluno sabe que é uma sequência, que vai achar ali o padrão. E outra coisa é você pegar um probleminha de um raciocínio e misturar aí com letras e números. Eu achei uma extrapolação bem maior do que a outra questão, essa daqui. Vou fazer o modelozinho de recurso para quem quiser
entra com essa questão aqui. Acho que vai ser anulada? Não, mas deveria. Inclusive, achei o texto bem confuso. Porque ele diz que estavam presentes exatamente 6 dos competidores. E depois ele diz, ou seja, dá a intenção de que tem mais competidores. 6 dos competidores. E aí depois ele diz que cada competidor esteve presente em exatamente 2 dias. Mas só tinha esses 6 em cada dia. Enfim, não tem mais dias. Enfim, achei bem confusa essa questão aí. Mas se você fosse só encontrar a relação entre o 2 e o 6, que foram as quantidades que ele deu na própria questão, 6 competidores, 2 dias, um é o triplo do outro, que é o nosso gabarito da questãozinha, tá bom? Mas achei na maior paia essa questão, nada a ver. Só para fazer você perder tempo lá na hora da prova. Tanto assunto que podia ter cobrado, né? Uma questãozinha bonita de lógica de argumentação, como várias outras que o ímpar normalmente cobra. Aí ele pega e bota uma questão dessa, né? Mais puxado aí para matemática, para o raciocínio analítico. Fica aí a minha crítica. Fica aí a minha crítica a essa questão. Não gostei não dela, não. Mas não era difícil. Não era difícil. Se você pegasse ali os 2 números que ele deu na questão e o que acontece entre eles, já achava a resposta, né? Mas não gostei, não gostei. Aí vamos para a nossa questão de número 18, que essa daqui também a gente pode alegar extrapolação dos conteúdos do edital. Mas essa daqui é que eu não acho mesmo que vai ser anulada, né? Mas, como eu falei, o não você já tem. Entra com recurso. Tá precisando de recurso? Entra com recurso. Quanto mais pessoas entrarem, claro, sem recursos iguais, né? Sem copiar e colar, maior a chance da questão ser anulada. E aí, questão 18 vai dizer assim, ó. Uma empresa possui 50 funcionários, dentre os quais exatamente 30 possuem carteira de habilitação para dirigir caminhões, que é da categoria C. Então, ó, o nosso total é 50, só para a gente organizar aqui para poder fazer o desenho. 30 possuem categoria C. Aí ele diz assim: exatamente 37 estão habilitadas para dirigir carros de passeio, que é a categoria B. Nós temos 37. Exatamente 12 estão habilitados para dirigir motos. Então, motos, eu tenho 12. E exatamente 5 não possuem habilitação. Então, ó, do total de 50, 5 não têm habilitação. Aí ele vai dizer aqui uma informação muito importante para a gente fazer o nosso diagrama. Sabemos que todos que estão habilitados na categoria C também estão habilitados na categoria B, ou seja, nós temos o conjunto da categoria C dentro do conjunto da categoria B, pois todos os habilitados na C também estão habilitados na B. E aí podemos garantir com certeza absoluta que exatamente 4 dos funcionários habilitados na categoria A, então ele está se referindo ao A e a 4 pessoas. Então vamos ver o que a gente pode falar aqui, ó. Eu sei que nós temos 30 no C e o B tem que ter 37. Como já tem 30 aqui dentro, eu tenho que ter 7 aqui só do B. Só que vamos lá. Eu vou ter interseção entre a categoria A e a B. Entre a categoria A e a B, mas eu poderia ter também interseção entre a categoria A e a categoria B e C, né? Poderia existir, existe essa possibilidade, não tem nenhum ponto da questão que ela exclua essa possibilidade. Então, temos essas duas possibilidades. Então, como que a gente desenharia aí o nosso conjuntinho A? E aí você podia imaginar o conjunto A pegando aqui uma interseçãozinha só com o B, tá? Mas existe a possibilidade do conjunto A pegar uma interseçãozinha com os dois. Assim, ó. Então,
Vamos ver aqui as quantidades agora, né? Eu tenho aqui 37, 30. O A tem que dar 12, né? O A tem que dar 12. Aí, o que você pode observar aqui? Veja bem. O total de pessoas tem que ser 50. Então, ó, o total de pessoas tem que dar 50. O total aqui tem que dar 50. Beleza. E aí, o que eu já tenho aqui dentro? Eu já tenho os 37 mais os 12. E aí, eu não posso esquecer que 5 não tem habilitação, tá aqui fora, né? Esses 5. Para completar esses 50. Aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Quando eu somo 37 mais 12 mais 5, dá, ó, 54. Ou seja, tá passando 4 do total. Tá passando 4 do total. E esse valor que passa, esses 4 que passa, é justamente o que ele está te perguntando na questão. Exatamente 4 dos que são habilitados na categoria A também vão ser habilitados em qual outra? Que é justamente para poder tirar essa repetição. Esse aumento, aliás. Se passou do total, é porque existe interseção ali. E essa interseção vai estar onde? Não vai importar muito. Por quê? Porque a nossa resposta é, ele quer saber o que a gente pode afirmar com certeza. Eu posso afirmar com certeza que esses 4 que são habilitados na categoria A também são habilitados na C? Eu posso garantir com certeza que esses 4 vão estar aqui? Não, porque o conjunto A pode nem ter interseção com o conjunto C. Então, eu não posso falar do C. Nem posso dizer que são, nem posso dizer que não são. Então, só restaria 2 itens. Ou dizer que eles não são habilitados na categoria B, ou dizer que eles também são habilitados. E o nosso gabarito é esse. Eles também são habilitados na categoria B. Por quê? Porque se eles não fossem, vamos supor que os 12, né? Os 12 habilitados da categoria A tivessem tudo aqui fora, sem interseção, se fosse conjuntos separados, passaria dos 50 funcionários. Então, obrigatoriamente precisa existir interseção. E essa interseção vai ser com o conjunto B. Até porque, sendo assim, ó, aqui, ó, dessa forma, ou assim, se tá no C, também tá no B, né? Mas a gente já sabe que eu não posso garantir, não posso afirmar com certeza que vai ter interseção com o C. Mas com o B, vai ter que ter, obrigatoriamente vai ter que ter, para poder fechar os 50. E aí eu vou ter, ó, 4 aqui, aí no lugar de botar 7 aqui, a gente bota só o que tá faltando, que é 3, né? 3 mais 4 é 7, pronto. Então, esse desenho aqui é o desenho que fica correto para que o total de funcionários seja 50 e o nosso gabarito é o item D, que foi o gabarito considerado pela banca. Item D, então, questão, né, com gabarito, questão, ok, sem erro nenhum na sua elaboração. Porque quando a gente busca uma anulação de questão, é muito mais provável uma questão ser anulada por conter erro ou por conter dupla interpretação ou mais de uma resposta do que por extrapolação de conteúdo do edital. Normalmente, quando a gente só alega extrapolação de conteúdo do edital, muito dificilmente esse recurso é aceito. Porém, como eu sempre friso, o não você já tem, entre com recurso quem precisa, e aí a gente vê no que é que vai